Ele esqueceu-se completamente da sua posição e manteve a sua mente fixada naquilo que ele achava que era a lei e não naquilo que Jesus veio demonstrar que a lei era. E nessa compreensão do Messias, tu referiste agora, a determinado momento surgiu um grito zombador, em que gritavam os judeus: viva o rei dos judeus! É verdade que isto é um enunciado contraditório entre judeus versus Messias, como tu referiste um pouquinho, e por outro lado há também a ideologia do mundo versus o seu Criador. Como é que de uma forma materializada nós podemos ver então este paradoxo, este paradigma, estes contrários? Os romanos, para eles, o rei dos judeus, os judeus para os romanos eram um povo derrotado, um povo que não tinha direito a ter opinião pública, era um povo que nem direito tinha de ter rei, era um povo que eles tinham conquistado. E o facto de eles zombarem de Cristo daquela forma estava a dizer que eles não davam pura e simplesmente significado nenhum àquela nação. Para eles ela era nada. E, portanto, como era nada, também tinha que ter um rei ridículo. Foi isso que eles quiseram demonstrar e é por isso que eles fazem esta afirmação. O que se passa em contraste do mundo com o seu Criador é que aqui vemos um Messias que vem mostrar quem é o Pai, o Messias que tinha sido o seu Criador e que eles não o reconhecem na figura de rei que ele quer ser, que é o rei que não quer libertar de um problema político ou de um problema cultural, mas quer fazer toda uma mudança na vida destes seres. E é aqui que nós vemos a contradição. Eles assumem-no como um rei ridículo, mas não o assumem como o rei da sua vida, que vem então demonstrar quem é Deus e o que é que Ele quer fazer pelo ser humano. Hoje, no século XXI, há cristãos que afirmam que este sobretudo, foi um problema dos judeus, não é um problema que é nosso. Será assim? É assim, se nós nos colocássemos na mesma posição, qual é que seria a nossa reação? Hoje, sabendo todos os acontecimentos, é um bocadinho mais fácil podermos julgar as atitudes dos judeus. Mas será que, sendo educados da forma como eles foram, tendo as expectativas que eles tiveram, qual é que seria a nossa reação? Aí é um bocadinho difícil nós podermos julgar o que é que faríamos. Pastor Paulo, uma última questão. Quando Cristo foi crucificado, digamos que os soldados rifaram, literalmente, a sua túnica. Apesar do flagelo atroz e da dor penitente que Jesus Cristo sofria na cruz, e lembramos bem que pelas escavações que foram feitas no Monte Scopus, antes do ato da crucifixão, os prisioneiros eram açoitados com 39, portanto, levavam 39 açoites. E alguns deles não sobreviviam a esta primeira etapa. Será que ele ter sido testemunha presencial do sortear da sua túnica poderá lhe ter conferido alguma coragem extra na experiência dolorosa que ele estava a viver? Se analisássemos friamente, eu diria não. Mas não podemos esquecer que Jesus Cristo era um homem que muitas vezes pautava o que dizia, começando por está escrito. Era um profundo conhecedor da Escritura. E, como tal, conhecia bem cada profecia que lhe dizia respeito no papel de Messias. Quando ele chega ao momento em que vê que a sua própria túnica, que não tinha valor nenhum, era a túnica de um rei dos judeus, o tal rei que é rei de coisa nenhuma. Aquilo era mais um ato de zombaria, não tinha qualquer outro valor. Mas Jesus Cristo identificou imediatamente o facto de que isto estava profetizado. Ou seja, o decurso de todas as etapas do meu papel de Messias estão a continuar. Eu estou a fazer tudo aquilo que se esperava que como Messias eu fizesse. E nesse aspecto pode ter sido efetivamente uma fonte de coragem o ver que, independentemente de tudo o resto, independentemente da agrura do seu sofrimento, a palavra profética de Deus estava a seguir o seu rumo. Então quer isto dizer que a palavra profética, o recurso das promessas, podem ser um baluarte em momentos de grande provação. Aliás, são ativadas exatamente nesses momentos. Uma das coisas que Jesus Cristo disse ser a utilidade, o proveito das profecias, não é tanto para nos indicarem só o que é que vai acontecer, mas para que depois de terem acontecido, nos pudéssemos lembrar isto estava profetizado, ou seja, para virem reforçar, fortalecer a nossa confiança na sua palavra.
Uma última questão muito rápida, porque temos menos de um minuto para terminar o nosso programa. Será que agir sinceramente enganado, está aberto aos dois, será o mesmo que uma ignorância seletiva em relação à iniciativa divina de Deus? Eu só respondi a isso com duas frases. A primeira é dizer, se eu tiver que ir de Lisboa para Faro e se convictamente estiver na autoestrada que vai para o Porto, eu não vou chegar a Faro nunca. Não interessa se estou convictamente ou não, eu estou-me a afastar do meu objetivo. Portanto, em termos práticos, a minha convicção, a minha sinceridade não ajuda nada para corrigir a trajetória que eu estou a levar. No entanto, para Deus, que julga muito, que sabe muito medir até que ponto é que eu conheço e fiz uma opção mal feita, ou desconheço em absoluto e, portanto, a minha opção não chegou sequer a ser, não há uma opção, não há uma vontade de lhe virar as costas, para Deus, que julga as intenções, isto pode fazer uma grande diferença. Gandhi, a determinada ocasião, referiu que não existem vários caminhos para a paz. A paz é o caminho. Será que poderíamos dizer, também balizados no cristianismo, que não existem muitos caminhos para a salvação? Salvação é Cristo? Sim, sim, acaba por ser quase indiscutível, não é? Ele veio apontar o caminho e ele é o caminho. Não há outra forma de sermos salvos. Agradeço uma vez mais a participação. Analisando as vestes utilizadas por um determinado povo ou grupo social, podemos diferenciar países de origem, épocas históricas, classes sociais, bem como hábitos e formas de agir. As roupas ideológicas de Cristo, ainda que por vezes não parecessem, demonstraram cidadania celestial. De acordo com o profeta Abacuque, quem vestir esta cidadania nem sempre caminhará pela lógica, mas sobretudo pela fé. Na próxima semana veremos o que significa ser vestidos em Cristo. Não perca, marcamos encontro consigo no próximo programa.